Vem aí, a nossa próxima atração. Ouça a partir de agora o programa Direito em Foco. Terça-feira, dia 20 de dezembro de 2016, estamos começando mais uma edição do programa Direito em Foco, com os integrantes do escritório Silva Gomes e Pinheiro, Advocacia e Consultoria. Na semana passada, nós tivemos um programa falando a respeito do seguro DPVAT, que foi então apresentado pelo advogado Artêmio Silva da Silva. E nesta semana nós retornamos, nós voltamos a falar com o advogado Alisson Pinheiro e o tema desta semana é guarda. Tudo aquilo que você precisa saber sobre a guarda de menores. Se você tem um conceito formado, talvez você possa estar correto ou se tiver alguma dúvida, essas dúvidas poderão ser sanadas. E nós, desde já, convidamos você a seguir participando do programa Direito em Foco, mandando seus questionamentos para contato@papareianews.com, que nós vamos trazer as perguntas aos integrantes do escritório. E no final do programa, nós vamos então sanar a dúvida de uma ouvinte que não pediu para ser identificada, mas que versa a respeito do seguro DPVAT. E logo após a fala do advogado Alisson Pinheiro, o doutor Artêmio vai trazer então as informações. Doutor Alisson, guarda de menores, um tema bastante recorrente e que muitas pessoas têm dúvida a respeito. Boa noite, iniciando mais uma vez aqui, tentando explicar sobre um tema que é controverso, mas é um tema bom de trabalhar, gente, é um tema fácil de entender. A guarda, ela é feita para que um pai ou uma mãe ou um guardião, é bem importante frisar isso, a guarda não é feita somente por um pai, somente por uma mãe, ela pode ser feita por uma avó, um avô, um tio, um parente colateral. A guarda é feita para que uma pessoa se torne guardião, a pessoa vai ser a pessoa que vai defender os direitos do menor, e a guarda é feita para regularizar que a criança tenha uma pessoa responsável por ela. Criança pode ser título de guarda e várias outras modalidades. Vamos se ater hoje à guarda própria. O que é a guarda própria? Guarda de uma criança menor de idade. O que é o menor de idade hoje, gente? Menor de 18 anos. Existem modalidades um pouco diferentes de guarda. Principal, menor de 18 anos. Essa é a guarda padrão. O que nós temos que saber da guarda? Quem tem a guarda, ela detém os direitos e as responsabilidades. Não são só direitos. Pelo contrário, é muito mais responsabilidade do que direito. Porque bem ou mal a criança tem que ter uma infância saudável, tranquila, tem que ter o direito ao estudo, alimentação, saúde. Então são vários direitos que a criança vai ter reservado e o guardião dela é que vai reservar isso. Atentem bem que eu não estou falando sobre pais, estou falando sobre guardião. Que agora, naturalmente, eu vou explicar mais ou menos os tipos de guarda. Mas o principal sempre saber é: a guarda é responsável por um guardião, que pode ser pai, mãe, tio, enfim. O que acontecer a gerar essa pessoa ter uma guarda própria. Bom, nós vamos dar sequência, a este tema. O Dr. Alisson Pinheiro vai nos trazer outras informações a respeito da guarda, mas eu faço a seguinte pergunta: existe a possibilidade de se resolver essas questões referentes à guarda de maneira extrajudicial ou não? Tem muito estudo sobre isso. A gente está evoluindo ao ponto que se tenha uma resolução extrajudicial. Hoje, eu particularmente, por mais que tenha uma tese contrária, eu acho que não. Porque, gente, infelizmente a guarda, ela denota várias responsabilidades dela, vários direitos que elas vão surgir, que são direitos da criança. Então seria muito leviano uma mãe abrir uma guarda para um pai sem que se escute o Ministério Público, sem que se escute propriamente se a pessoa tem ou não condição de ter essa guarda. Porque não estamos lidando simplesmente com direito, não lidando com valores, e sim com uma vida em formação. Então hoje, extrajudicialmente, pelo menos eu tenho pessoas que entendem que sim, eu entendo que não, e a gente tem que evoluir muito ainda na condição própria de negociação, porque é complicado. Hoje, para ter uma ideia, para a gente fazer um divórcio em cartório, se tem menor, a gente não pode fazer. Por quê? Porque a gente não chegou ainda a ter a condição de poder resolver amigavelmente quando tem uma criança envolvida. Normalmente a guarda livre, a visitação livre, é muito bonito, é muito legal, chega na hora
dela funcionar, nas estatísticas mostram que ela não está funcionando de modo correto. Então o judiciário, antevendo isso, vendo que isso não resolve, colocaram todas elas judiciais por enquanto. Quais são as modalidades de guarda existentes atualmente? Vamos lá, gente, eu vou tentar ser bem claro para vocês, não vou tentar, são várias modalidades, eu vou usar as mais normais, as mais comuns e as que mais causam problema. Nós temos a guarda unilateral, que é o quê? Um dos pais detém a guarda, pai, mãe, enfim, um guardião detém a guarda, com visitação podendo ser feito pelos outros remanescentes. Pode ser, inclusive, pai e mãe visitando um avô. Nada impede, gente. O judiciário entende que nada impede. Só que o direito de visitação, ele é direito de visitação, tá? Então, quem é os genitores, os pais, eles têm direitos a visitar. Essa é a guarda unilateral. Ela tem também a guarda compartilhada, que é a guarda que hoje em dia está na moda para causar confusão. A guarda compartilhada nada mais é do que, sendo bem grosseiro para vocês, quando o pai e a mãe ou os genitores se dão muito bem, tem uma relação de amigos, uma relação muito, muito tranquila, aonde, compartilhando a guarda, os dois vão gerir pela criança juntos. Aí, assim, a gente conversa isso, quem está me ouvindo, não, isso é tranquilo. Não, não é, gente. Imaginem vocês um problema escolar da criança. Foram chamados pais na escola. Quem é que vai? Os dois. A guarda compartilhada. Imagine fim de semana, por exemplo, agora chegando as festas, que é um outro problema que dá muito na guarda, final de ano. Com quem vai passar Natal e Ano Novo? Se a guarda é compartilhada, com os dois. Os dois, de modo tranquilo, iriam fazer o quê? Não, amigavelmente, passa um Natal comigo, Ano Novo contigo, tranquilo. Muita gente confunde a guarda compartilhada com a guarda alternada. O que é a guarda alternada? 15 dias com cada. É muito difícil se utilizar esse tipo de guarda, porque imagina a rotina de uma criança que passa 15 dias em cada casa, 15 dias com cada rotina de estudo, de alimentação. É muito complicado, gente. Isso se utiliza normalmente a guarda alternada quando os pais moram perto, quando bem ou mal os dois trabalham. Então 15 dias com cada pode ser aplicável, mas é uma exceção, porque é muito difícil conseguir adequar uma criança a 15 dias com cada casa, a 15 dias com cada rotina, com cada jeito, com cada moradia diferente. Então, hoje, a guarda padrão é a compartilhada quando, obviamente, os pais têm uma boa relação e conseguem nessa relação, mesmo que terminada, mesmo que não sendo mais um casal, eles consigam gerir a criança, eles consigam fazer com que a criança possa ter um desenvolvimento pleno, normal, de modo amigável. Bom, logo no início o senhor falou a respeito do guardião, que nem sempre é o pai ou a mãe da criança, pode ser outra pessoa, pelo que a gente pôde entender no início da explicação. Mas se a gente levar em consideração que a guarda fique com o pai ou a mãe, aquele que não detém a guarda da criança, ele se exime do pagamento da pensão no caso da guarda compartilhada? Não, porque a guarda compartilhada nada mais é do que uma modalidade de guarda onde se torna livre, se torna sem parâmetros alguns pré-requisitos, como visitação. A visitação é livre, o convívio com a criança também é livre, mas como eu falei antes, um dos guardiões, ele vai ter que ter o dever de permanência. O que é o dever de permanência na guarda? É onde a criança vai ter a base dela, aonde ela vai dormir todos os dias, aonde vai ser a localidade que ela estuda, bem ou mal, onde ela vai ter as coisas dela, os utensílios, a vestimenta dela, onde ela vai ter a sua base. Então, se um dos pais, um dos genitores, um dos guardiões, ele vai ficar mais tempo com a criança, ao outro deve o dever de guarda. Às vezes, o que acontece muito, gente, é quando a guarda compartilhada é tão ampla e se compartilha tudo ao ponto de eu preciso de um remédio, o meu ex-companheiro ou ex-companheira, ele vai e faz o pagamento espontâneo. Não chega ao ponto de precisar uma guarda, mas os dois vão arcar com todos os custos da criança, incluindo alimentação, vestuário, remédios, tudo. Então a gente fala, a guarda compartilhada é muito boa, mas ela necessita que o casal seja afinado com as necessidades da criança, porque ela simplesmente é isso, ela é compartilhada em todos os direitos e deveres, não somente direitos. Então, se passa mais tempo com um, o outro obviamente vai ter que pagar um pensionamento alimentar.
Bom, então não adianta dizer o seguinte, nós temos a guarda compartilhada, mas por conta disso eu não tenho dever nenhum de pagar pensão para ele. Então está completamente equivocado quem pensa dessa maneira. Isso é algo que várias pessoas, inclusive tanto a parte masculina quanto feminina, vem falar muito com a gente. Não, mas vou pedir a compartilhada e não vou pagar mais pensão. Eu não entendo o que muda. Porque se a outra pessoa vai pedir a compartilhada, o que pode acontecer é diminuir o patamar da pensão. Mas por que vai diminuir o patamar da pensão? Porque, obviamente, passa mais tempo com a criança. E se passa mais tempo com a criança, diminui o valor da pensão por um convívio maior. Digamos, então a guarda compartilhada, mas eu passo com meu filho por semana 4 dias. Óbvio que tem que diminuir o valor de pensão. Mas se tu vai pedir a guarda compartilhada, se a pessoa vai estipular essa guarda compartilhada e não vai conviver com a criança, não vai mudar em nada. O juiz também não vai tentar entrar numa previsão legal. Se a guarda for assim, não existe se, gente. O direito, ele é algo reto, ele é algo fático. Se no fato, hoje, um pai não convive com o filho e ele quer pedir uma guarda compartilhada para não pagar a pensão, não vai alterar em nada. A guarda compartilhada não exime pagamento de pensão. Ela só pode mudar os patamares dentro de um caso concreto, mas não como fator geral. Então não é simplesmente uma guarda compartilhada que não se vai pagar pensão. Você está ouvindo o programa Direito em Foco desta terça-feira, dia 20 de dezembro, e o tema de hoje é guarda de menores, mas existem outras modalidades e nós estamos conversando aqui com o advogado Alisson Pinheiro. Doutor Alisson, qual é a lei que regula a guarda de menores atualmente? Tem algumas leis que regulamentam. As principais hoje é a própria lei civil e tem também o ECA, que em alguns casos dá uma delimitada. Já são leis bem comuns que resguardam bem o direito. E sempre lembrando, gente, quando a gente pensa em guarda, a gente não pensa na questão do pensionamento, são coisas diferentes. A guarda é o bem-estar da criança. Sobre pensão alimentícia, a gente vai falar um outro dia sobre isso. Já conversou um pouco, mas vai se conversar mais, obviamente, que causa muitas dúvidas. A guarda, ela é algo que só visa a criança, não visa os pais, não visa o quanto é o pagamento de pensão ou não. Inclusive, a ação de guarda, caso se queira regularizar a pensão, tem que entrar com uma outra ação junto de pensionamento alimentar, porque na guarda só se vê o bem-estar do menor, o bem-estar da criança, porque esse é o objetivo da guarda, estabelecer o melhor local para que a criança tenha o seu melhor crescimento saudável, emocional e tudo. E a criança pode escolher com quem vai ficar? Isso é uma pergunta muito corriqueira, gente. A criança pode escolher? Se eu tivesse que responder hoje para vocês, eu ia dizer sim e não. Aí a pessoa escuta, mas como ele falou sim e não? Gente, são casos e casos. Imagine assim, uma criança de 16 anos de idade que ela tem muitos problemas com o pai, problemas com seu genitor masculino, problemas graves, inclusive policiais, agressões, ela vai ter que ser ouvida, porque como é que ela vai ser imposta a morar com o pai, do qual ela não tem uma coabitação? Agora, de mesmo pronto, imagina com uma mãe também que não tem coabitação. Então, dizer que a criança pode escolher, seria muito leviano meu falar pode. Não, pela lei não pode. Mas existem casos onde vai se tentar colocar essa criança no melhor ambiente. Se o melhor ambiente, quem é que pode falar sobre o melhor ambiente? É a criança. Mas nunca vai se ouvir, principalmente a criança. Nós temos o Conselho Tutelar que faz isso. O Conselho vai fazer uma avaliação em cada uma das residências e como a criança é adaptada a cada residência. Então, por mais que o juiz não vai ouvir a própria criança dizer aonde ela gosta mais de ficar, o Conselho vai conseguir delimitar isso. O próprio Ministério Público vai tentar identificar qual a melhor moradia para a criança. E tentando, às vezes, dar uma adequada na vontade. Mas a vontade, às vezes, é meio complicado, porque a vontade de uma criança ela pode ser muito momentânea. Às vezes, ela não é balizada como nós, técnicos, jurídicos, nós trabalhamos, que, infelizmente, às vezes, não sendo o local que a criança prefere, às vezes, aquele local tem uma estrutura melhor de crescimento, tem uma estrutura voltada para a criança, por mais que não seja o local que ela deseja. Então, se tenta, às vezes, ver também o que é melhor para a criança. Então, como expliquei no início, a criança
pode e não pode escolher. Infelizmente, às vezes tem que se ver o que é melhor para ela, não a vontade dela, porque bem ou mal ela é uma criança. Ela não tem ainda todo o conhecimento que ela poderia na vida dela chegar ao ponto de conseguir escolher. Existe uma crença popular que diz que a criança, o menor de idade, sempre fica com a mãe, né? Esta crença, ela realmente se confirma ou ela já caiu totalmente por terra? Gente, isso é uma coisa... Eu sempre falo que retirar a guarda de uma mãe é difícil. Eu falei difícil, não falei impossível, nem falei que é raro. É muito comum mães perderem a guarda dos seus filhos. Nada impede. Infelizmente, hoje em dia, acontece ainda muito, e várias pessoas estão ouvindo, estão pensando, mas você vai guarda ficar com a mãe, porque o filho é da mãe. Isso já mudou um pouco. Hoje, o filho é do casal, a responsabilidade é do casal. A lei da própria, hoje, prioriza muito, inclusive o pagamento de pensão alimentícia. O único modo de prisão civil hoje é por dever alimentos, todo mundo sabe disso. Então, a guarda própria mudou muito. Antigamente era, a guarda da mãe. Hoje não é tão assim. Eu já presenciei vários casos onde a guarda é do pai, sim. É do genitor, sim. É da avó também, que às vezes quem faz a criação própria da criança não é o pai, não é a mãe. É a avó, é a tia. Então, a guarda hoje não tem uma prioridade, não tenha algo estipulado. A guarda vai ser para quem for o melhor gestor dessa criança, para onde a criança tiver as melhores condições. Se for o pai, se for a mãe, o juiz vai analisar, o Ministério Público vai analisar, para sempre priorizar a criança, gente. Então, o que diz antigamente que a guarda sempre é da mãe, não concordo mesmo. Perfeito. Esta foi mais uma edição do programa Direito em Foco. Você ouviu informações referentes à guarda. Este nosso programa é reprisado na sexta-feira às 20 horas e todas as terças-feiras nós temos um programa inédito. Dr. Alisson, muito obrigado mais uma vez pela atenção. Um bom Natal, já que o próximo programa já vai ser levado ao ar depois do Natal. Muito obrigado mais uma vez. Sempre lembrando, qualquer dúvida que precisarem, mandem contato para nós. Tem aí todo o aparato fácil agora que nós temos com esse programa, que a gente consegue bem ou mal conversar um pouquinho. Mande sua dúvida, sua pergunta, alguma coisa, procure a Defensoria Pública, um advogado. Vocês têm que sempre procurar o direito de vocês e, claro, expandindo o conhecimento de vocês. Então, desejando mais uma vez um bom Natal. E antes do novo, a gente conversa mais uma vez. Muito obrigado a todos e boa noite. Maravilha. Agora sai o Dr. Alisson Pinheiro e entra o advogado Artêmio Silva da Silva, que vai responder a dúvida ao questionamento do ouvinte. Dr. Artêmio, nós recebemos uma pergunta de uma ouvinte que não quis se identificar, apenas pediu para que nós fizéssemos o questionamento, e ele é o seguinte: ela informa que estava no ônibus do transporte coletivo e o ônibus acabou arrancando, seguindo viagem, e ela se desequilibrou, caiu e bateu com o braço contra o ferro que as pessoas costumam se segurar durante o transporte. Ela pergunta se tem direito a receber o DPVAT ou não, se é somente em casos que envolvam a colisão entre dois veículos. Não necessariamente, não é a necessidade de haver o evento colisão. Para exemplificar, até mesmo aquela pessoa que o transporte coletivo está parado e ela está descendo do transporte coletivo, tropeça, erra o degrau e cai, ela está segurada pelo DPVAT, ela pode entrar com pedido de DPVAT. E no caso específico dessa ouvinte, claro que sim, ela pode dar entrada no seu seguro DPVAT, sem problema algum. Desde que esteja dentro daquele prazo de 3 anos, pode entrar com pedido então. Perfeitamente, ela providencia os documentos e dentro deste prazo ela poderá e deverá, que é o direito dela, entrar com seu seguro DPVAT para ser indenizada daqueles transtornos, daquele prejuízo em si, do tratamento que ela porventura teve que se fazer. Bom, então as orientações são aquelas que o senhor repassou no programa da semana passada, de como proceder para o encaminhamento da documentação e para o posterior recebimento da verba referente ao seguro. Sim. Perfeitamente, é exatamente aquelas orientações, sem problema nenhum, é muito simples até de se encaminhar os documentos. Muito bem, então, respondida a dúvida da nossa ouvinte, faça como ela, envie o seu questionamento para contato@papareianews.com. Você ouviu o programa Direito em Foco.